19 anos de prisão. Condenação de João de Deus foi por crimes sexuais. O médium já está preso por porte de armas. Senador Flávio Bolsonaro. Denúncia do Ministério Público diz que ele lavou R$ 638 mil na compra de imóveis. Aumenta o número de vagas com carteira assinada pelo 8º mês seguido. Foram quase 100 mil empregos criados no mês de novembro. Aprovado o impeachment de Donald Trump na Câmara dos Deputados. Agora é com o Senado. Torcedores do Liverpool comemoram a vitória contra o Monterrey do México e se dizem prontos para encarar o Flamengo e ganhar o Mundial dos Clubes. Começa agora RB Notícias, com Hermano Hennig e Camila Smith. Olá, boa noite. Boa noite. Relatório do Ministério Público denuncia o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, por lavagem de dinheiro. São R$ 638 mil usados para a compra de imóveis. Segundo o documento, o senador declarou lucro de quase 300% com a venda de apartamentos, enquanto a valorização imobiliária na época foi de apenas 11%. O relatório do Ministério Público Estadual afirma que o senador Flávio Bolsonaro depositou mais de R$ 638 mil em dinheiro vivo na conta de um corretor e, assim, ocultou o ganho ilícito com as chamadas rachadinhas. De acordo com as investigações, os depósitos aconteceram em 27 de novembro de 2012 e tratam da compra de 2 apartamentos em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Enquanto a valorização imobiliária na região não ultrapassou 11%, Flávio Bolsonaro declarou um lucro de 292% na venda dos apartamentos em fevereiro de 2014. O relatório faz parte do pedido de busca e apreensão realizada ontem contra 24 alvos. Entre eles, Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando ele ainda era vereador. João de Deus é condenado a 19 anos de prisão por crimes sexuais em Abadiânia. Esta é a primeira sentença com relação aos abusos. Mas João de Deus também tem uma condenação por posse ilegal de arma de fogo. Ele está preso há 1 ano e sempre negou os crimes. João de Deus foi condenado hoje a 19 anos e 4 meses de prisão por crimes sexuais cometidos contra 4 mulheres durante atendimentos espirituais na Casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, no entorno do Distrito Federal. Ele está detido há 1 ano e sempre negou os crimes. Esta é a primeira sentença com relação aos abusos sexuais. Porém, também há uma condenação por posse ilegal de armas de fogo. Ao todo, João Teixeira de Faria, de 78 anos, já foi denunciado 13 vezes pelo Ministério Público, sendo 11 por crimes sexuais. Nos processos, constam abusos contra 57 mulheres. Outras 87 vítimas estão citadas como testemunhas, pois os crimes já prescreveram. Os promotores de justiça afirmam que este é o maior caso de abuso sexual registrado no país. As acusações contra João de Deus vieram à tona no dia 7 de dezembro de 2018. Mulheres relataram terem sofrido abusos sexuais dentro da casa Dom Inácio de Loyola, onde ele fazia os atendimentos. Logo depois, o Ministério Público de Goiás montou uma força-tarefa para receber as denúncias. A situação dos trabalhadores brasileiros está melhorando. Pelo 8º mês seguido, o Brasil criou 99.232 vagas com carteira assinada em novembro deste ano. O saldo foi maior do que a de novembro de 2018, quando foram abertas 58.664 vagas, e de outubro deste ano, com 70.852 novos postos. O resultado é a diferença entre contratações e demissões. Em novembro, foram 1.291.837 admissões e de 1.192.605 desligamentos.
No acumulado do ano, o país registrou a criação de 948.344 vagas com carteira assinada. Em 12 meses, o saldo foi positivo em 605.919 postos de trabalho. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. Já os dados do IBGE são um pouco diferentes. Enquanto o CAGED considera apenas os empregos com carteira assinada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística leva em conta todos os trabalhadores com e sem carteira assinada. A última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, registrou que o Brasil tinha, em média, 12.400.000 desempregados no trimestre encerrado em outubro. Comentarista de Economia, Marcelo Guedes, conosco esta noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Hermano. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Economia começando a reagir, não é? Realmente, pelo 8º mês seguido, o CAGED demonstra a posição líquida positiva de 99.232 vagas para o mês de novembro. O acumulado do ano, como dito aqui, 948.344 vagas até novembro. Entendendo que o mês de dezembro ele possa ser positivo também, devemos fechar o ano de 2019 com um avanço de 1 milhão de novas vagas criadas somente nesse ano de 2019. É uma excelente notícia diante da necessidade do país que tanto trabalha para crescer e trazer os seus desempregados à ativa novamente. É pouco ainda, né? Mas já é um começo. Exatamente, Hermano. Dentro do que fomos machucados, né, ainda uma economia dolorida, as necessidades que temos ainda de crescimento, o número ainda está abaixo da necessidade que tínhamos. Mas, e precisávamos, melhor dizendo, mas quando a gente observa que isso é recorrente e vem crescendo com números superando, que nem o de novembro já foi superior a outubro, e assim recorrentemente, nos faz aumentar o otimismo, crermos na economia brasileira que estamos trabalhando num caminho certo. Você acha que isso vem da diminuição dos juros, da taxa Selic, da recuperação da Bolsa, enfim, a indústria que não se apresentava de uma maneira salutar, né? O crescimento do Brasil fixava-se tão somente no agronegócio, né? Mas a indústria parece que está reagindo também. Hermano, realmente é um conjunto, né? A Bolsa de Valores está automaticamente atrelada em qualquer reflexo positivo, ela vai comemorar. Hoje a Bolsa de Valores recorde fechou... atrás do outro, não é? Exato. Ontem nós fechamos o pregão com um recorde nos 114 mil pontos. Hoje esse 114 mil pontos já foi superado novamente após o CAGED. 115.131 pontos. Você sabe que os economistas, o mercado, tem um consenso. Eles acreditam que 2020 a Bovespa deve estar chegando nos 120 mil pontos. Nós vamos deixar, 2019 deve estar deixando, se não tiver uma realização, porque ainda tem a gordurinha, tem tempo ainda, dias úteis ainda até o final do ano, mas se continuar nessa trajetória... Explica para o nosso público aí, Marcelo, o que medem exatamente esses pontos? Não é o volume de negócios, não, né? Os pontos da Bovespa, cada empresa que compõe o índice Bovespa, ela tem um peso. Por exemplo, bancos, eles possuem a maior peso. Depois você tem a Petrobras, ela tem um peso também. Depois você entra a Vale, a mineradora e siderúrgicas. E assim você vai distribuindo para os demais. Comércio, todos os papéis que compõem o índice Bovespa, eles têm um peso. Hoje o Banco Itaú é o primeiro da classificação, depois seguido por Bradesco, depois você tem Vale, Petrobras e vai seguindo numa ordem dessa. Então, quando você tem esses setores subindo, tendo valorização, consequentemente o resultado final é um índice Bovespa elevado, que trouxe hoje 0,72% de alta. O reflexo do CAGED, automaticamente, ele impulsionou os bancos. Hoje, essa alta da Ibovespa, ele foi bem carregado, ele foi bem balizado nos bancos. E, naturalmente, é um reflexo bem positivo para os bancos. Quando você vê que o emprego demonstra reação, o que mais preocupa um banco hoje é o quê? A inadimplência. O banco, ele empresta dinheiro, ele quer que esse dinheiro retorne para ele. Então, quando você tem um resultado desse, os bancos se animaram profundamente. Isso é muito positivo. E entra em linha da sequência de quintas-feiras, que nós estamos comentando aqui sempre, uma economia em reação, tendo tudo para trazer bons ares para 2020, tem muito trabalho a seguir, né? As reformas administrativas, o que
jamais poderão ser descuidadas. Isso aí é um tema, uma premissa básica para o governo em 2020, para fechar as contas do país, para pagar, para a gente poder ter o investment grade de novo, para que a gente possa manter um dólar sob controle, uma economia sob controle e atrair... em dólar aí, o dólar, como é que está? R$ 4,06 o dólar comercial. Chegou a 4,30, não é? Já foi, exatamente. Lembrando que há 2 semanas atrás, nós alertamos aqui, falamos desse tamanho tudo, também teve alguns fatores externos, geográficos aqui dos nossos vizinhos, que acabaram colaborando um pouquinho com isso, mas automaticamente os países emergentes, o câmbio dos emergentes foram automaticamente se calibrando e foram diminuindo. Todas as moedas emergentes tiveram valorização. O exemplo do real, que chegou aqui nos 4,06 com uma levíssima alta de 0,07%. O dólar turismo, uma leve alta de R$ 4,23 e a 0,24% de alta. E o euro fechou levemente negativo, 0,09% a R$ 4,50. Então, bom. Marcelo, eu vou te explorar um pouquinho mais. A notícia de que o petróleo deu uma alta, não é, surpreendente hoje. Você acha que teremos mais o preço de gasolina aumentando outra vez? Não? Mano, a Petrobras adotou a política de preços, aumentou o reajuste automático. Ela segue o preço de mercado, né? O barril do petróleo WTI, negociado nos Estados Unidos, fechou hoje a $61,30, com uma alta de 0,61%. O que acaba ajudando um pouco é o dólar começar a ter um comportamento mais tranquilo. Porque um petróleo nesse patamar, o dólar no patamar mas o dólar que tínhamos, não estando tão caro, a coisa se pode compensa. ajudar a dar um equilíbrio, né? Porque o barril do petróleo é uma commodity, ele é cotado em dólar. Automaticamente, quando você tem o repasse aqui para o nosso mercado interno, também sofre pressão. Então, isso tudo é um conjunto que acaba trazendo um certo equilíbrio. E o petróleo também valorizado não deixa de ser, para a nossa Petrobras, um país exportador de commodities como aqui, que se beneficia com as exportações também. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. Camila, vamos em frente? Impeachment do presidente Donald Trump avança para o Senado. O presidente reage e diz que o processo é uma farsa. Você acompanha a seguir logo depois do intervalo. Nós voltamos já.